Feche os olhos, coloque os fones e venha entender o que realmente aconteceu. Durante décadas, qualquer pessoa que afirmasse que governos escondiam informações sobre visitantes extraterrestres era imediatamente associada a teorias da conspiração. O assunto era tratado como ficção científica, fantasia ou imaginação. Mas algo começou a mudar quando militares, pilotos de caça, agentes de inteligência e até membros do Congresso dos Estados Unidos passaram a discutir o tema publicamente. Nos últimos anos, audiências oficiais foram realizadas. Vídeos gravados por equipamentos militares vieram a público. Programas secretos antes desconhecidos foram revelados e denunciantes afirmaram que certas informações estariam sendo mantidas longe do conhecimento da população. Mas existe um detalhe que chama a atenção. Em meio a todas essas histórias, 4 tipos específicos de seres aparecem repetidamente. Eles surgem em relatos de supostas abduções, documentos controversos, depoimentos de testemunhas e teorias que atravessam gerações. Os Greys, os nórdicos, os reptilianos e os mantídeos. Antes da gente continuar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Agora vamos entender o que realmente existe por trás da história das 4 raças alienígenas mais famosas da ufologia moderna. Para entender de onde surgiram essas histórias, precisamos voltar para o final da década de 1940. Naquele período, o mundo havia acabado de sair da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e a União Soviética iniciavam uma disputa tecnológica e militar que mais tarde ficaria conhecida como Guerra Fria. Era uma época marcada pelo desenvolvimento de aeronaves secretas, armamentos experimentais e operações militares altamente sigilosas. Foi nesse cenário que aconteceu um dos episódios mais famosos da história dos objetos voadores não identificados, Roswell. No início do mês de julho de 1947, um fazendeiro encontrou destroços espalhados em sua propriedade próximo à cidade de Roswell, no estado do Novo México. Militares recolheram o material rapidamente. Inicialmente, um comunicado oficial mencionava a recuperação de um disco voador, mas poucas horas depois, a versão mudou completamente. Agora o objeto seria apenas um balão meteorológico. A mudança repentina despertou suspeitas. Por que anunciar um disco voador para depois voltar atrás? Por que recolher os destroços com tanta rapidez? Por que tantas versões diferentes surgiram ao longo dos anos? Essas perguntas alimentaram décadas de especulação. Com o passar do tempo, surgiram relatos cada vez mais extraordinários. Algumas pessoas afirmavam que corpos não humanos haviam sido encontrados. Outras alegavam que uma nave extraterrestre teria sido recuperada. Nenhuma dessas afirmações foi comprovada. Mas elas criaram o ambiente perfeito para o nascimento de uma nova mitologia moderna, a mitologia extraterrestre. E foi justamente nesse período que começou a surgir a imagem mais famosa da ufologia, os Greys. Hoje, quando alguém imagina um alienígena, quase sempre pensa em uma figura muito específica. Corpo pequeno, pele cinzenta, cabeça desproporcionalmente grande, olhos negros enormes, braços longos, pouca expressão facial. Mas o mais interessante é observar como essa imagem se tornou praticamente universal. Ela aparece em diferentes países, em diferentes épocas, em diferentes relatos. Segundo a ufologia, os Greys seriam uma espécie altamente avançada tecnologicamente, seres extremamente inteligentes, mas emocionalmente distantes. Muitos relatos de supostas abduções descrevem encontros com esses seres. As histórias possuem diferenças, mas vários elementos costumam se repetir. Mesas de exame, luzes intensas, sensação de paralisia, comunicação sem palavras e procedimentos que muitos interpretam como experiências biológicas. Um detalhe curioso chama a atenção. Diversas testemunhas afirmam que os Greys não falavam utilizando a boca. A comunicação ocorreria de forma direta, mente para mente, como se pensamentos fossem transmitidos instantaneamente. Segundo alguns pesquisadores da ufologia,
Isso indicaria um nível de evolução muito superior ao da humanidade. Mas os críticos apresentam outra explicação. Eles argumentam que muitos desses relatos surgiram após sessões de hipnose regressiva ou foram influenciados por filmes, livros e programas de televisão. E esse debate continua até hoje. Foram os relatos que criaram a imagem dos Greys? Ou foi a cultura popular que moldou os relatos? Essa é uma das perguntas centrais de toda a ufologia moderna. Mas os Greys não eram os únicos seres descritos pelas testemunhas. Enquanto relatos de abdução se espalhavam, outra categoria começou a surgir. Uma categoria completamente diferente, os chamados nórdicos. Ao contrário dos Greys, os nórdicos não eram descritos como criaturas estranhas. Pelo contrário, eles pareciam humanos, extremamente humanos. Altos, pele clara, cabelos claros, olhos claros, traços considerados perfeitos. Segundo muitos relatos, os nórdicos transmitiam uma sensação de calma e confiança. Diversas pessoas afirmavam que esses seres demonstravam preocupação com o futuro da humanidade, principalmente durante os anos mais tensos da Guerra Fria. Esse detalhe é importante, porque muitos relatos envolvendo nórdicos incluíam mensagens sobre armas nucleares, conflitos globais e riscos para a civilização humana. Segundo essas histórias, os nórdicos tentariam orientar a humanidade para evitar sua própria destruição. Quando analisamos esses relatos hoje, encontramos um ponto interessante. Eles refletem exatamente os maiores medos daquela época. O mundo vivia sob a ameaça constante de uma guerra nuclear. A possibilidade de destruição global era real. Então surge uma dúvida inevitável. Os relatos representavam contatos genuínos com inteligências externas? Ou representavam uma manifestação dos medos e esperanças da própria sociedade? A resposta permanece aberta, mas esse não era o único grupo descrito, e a próxima raça levaria a ufologia para um território muito mais controverso: os reptilianos. Os reptilianos são, sem dúvida, a raça mais controversa de toda a ufologia moderna. Enquanto os Greys aparecem ligados a abduções e os nórdicos são associados a mensagens de orientação, os reptilianos surgem em histórias muito mais complexas. Segundo os relatos, eles seriam seres humanoides com características reptilianas: pele semelhante a escamas, olhos verticais, estrutura física robusta, altura acima da média humana, presença intimidadora. Mas não foi a aparência que transformou os reptilianos em um fenômeno mundial. Foi a teoria associada a eles. A partir das décadas de 1980 e 1990, começaram a surgir alegações de que esses seres não apenas existiriam, mas também estariam infiltrados em estruturas de poder, governos, empresas, instituições financeiras, famílias influentes. Segundo algumas versões dessas teorias, os reptilianos seriam capazes de assumir a aparência humana ou manipular a percepção das pessoas. Esse é um dos pontos mais polêmicos de toda a ufologia, porque a partir daqui, o tema deixa de ser apenas extraterrestre e passa a se misturar com teorias de conspiração. É importante deixar algo muito claro: não existe qualquer evidência científica confiável que comprove essas alegações. Nenhuma. Mas mesmo assim, a teoria ganhou enorme popularidade. E quando analisamos o motivo, encontramos algo interessante. Os reptilianos representam um medo muito antigo da humanidade. O medo de que existam forças ocultas controlando acontecimentos sem que percebamos. Esse tipo de narrativa aparece em diversas culturas ao longo da história. Seres disfarçados, entidades escondidas entre humanos, criaturas manipulando eventos importantes. A ufologia moderna apenas adaptou essa ideia para uma linguagem extraterrestre. E enquanto os reptilianos ganhavam espaço na internet e nos livros de conspiração, outra raça começava a aparecer nos relatos mais incomuns: os mantídeos. Quando estudei esse tema, essa foi uma das partes mais curiosas de toda a investigação, porque os mantídeos possuem características completamente diferentes das outras raças. Segundo os relatos, eles seriam extremamente altos, magros, com aparência semelhante a um louva-a-Deus gigante, cabeça triangular, olhos enormes, braços longos, movimentos lentos e calculados. Mas o aspecto mais intrigante não era a aparência, era a função que eles pareciam desempenhar.
Diversas testemunhas que afirmam ter vivenciado experiências de abdução descrevem os mantídeos como figuras de autoridade. Enquanto os Greys executariam tarefas, os mantídeos observariam, supervisionariam, coordenariam. Alguns relatos chegam a descrevê-los como cientistas, outros como líderes, outros ainda falam de uma presença quase impossível de explicar, como se estivessem diante de uma inteligência muito superior. Uma inteligência difícil até mesmo de compreender. Dentro da ufologia surgiu uma teoria curiosa. Segundo essa hipótese, existiria uma espécie de hierarquia entre as raças. Os Greys atuariam como operadores, os mantídeos seriam supervisores, os nórdicos seriam grupos mais próximos dos seres humanos e os reptilianos representariam interesses conflitantes. Mas novamente precisamos separar teoria de evidência. Essa estrutura nunca foi comprovada. Ela surgiu a partir da comparação entre relatos feitos por pessoas diferentes ao longo de décadas. E é justamente isso que torna o assunto tão fascinante, porque mesmo sem provas definitivas, os padrões continuam aparecendo. Mas então, surge uma pergunta ainda mais importante. Se essas histórias existem há tanto tempo, por que elas voltaram com tanta força nos últimos anos? A resposta está em algo que realmente aconteceu. E aconteceu dentro das próprias instituições americanas. Durante décadas, qualquer discussão séria sobre objetos voadores não identificados era evitada. Pilotos raramente falavam publicamente. Militares não comentavam ocorrências. Governos evitavam o assunto. Mas isso começou a mudar no início do século XXI, principalmente após o surgimento de registros feitos por equipamentos militares modernos. Foi nesse momento que apareceram alguns dos vídeos mais famosos da história recente. Vídeos capturados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos. As gravações mostravam objetos realizando movimentos incomuns, mudanças rápidas de direção, velocidades difíceis de explicar, ausência aparente de sistemas tradicionais de propulsão. Esses vídeos ficaram conhecidos mundialmente e geraram enorme repercussão. Mas existe um detalhe extremamente importante. Nenhum deles foi oficialmente identificado como nave extraterrestre. Esse é um erro muito comum. Os próprios militares classificaram os registros como fenômenos não identificados. Ou seja, algo foi visto, algo foi registrado, mas a origem permanecia desconhecida. Essa diferença é fundamental, porque ela separa o mistério da conclusão. E aqui, a investigação toma um rumo decisivo. Pela primeira vez, o governo americano começou a admitir publicamente que certos fenômenos realmente mereciam investigação. Foi então que o público descobriu a existência de programas específicos dedicados a esse tema. Entre eles estava o AATIP, o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. O simples fato de um programa como esse existir já foi suficiente para alimentar inúmeras especulações. Porque se os militares estavam investigando o assunto, alguma coisa chamava atenção. Mas ninguém imaginava que a maior reviravolta ainda estava por vir. Em anos recentes, uma série de audiências foi realizada no Congresso dos Estados Unidos. Pela primeira vez em muito tempo, parlamentares passaram a ouvir testemunhos públicos sobre fenômenos aéreos não identificados. Pilotos, militares, funcionários ligados à inteligência, pessoas treinadas para observar e relatar acontecimentos incomuns. E então, surgiu um nome que se tornaria conhecido no mundo inteiro: David Grusch. David Grusch não era um pesquisador independente, não era um escritor de ficção científica, não era um influenciador da internet. Ele havia trabalhado dentro da estrutura de inteligência dos Estados Unidos. Tinha experiência militar, tinha acesso a informações classificadas. E foi justamente isso que fez suas declarações chamarem tanta atenção. Durante audiências públicas realizadas nos Estados Unidos, Grusch afirmou que havia recebido informações de fontes consideradas confiáveis sobre programas secretos destinados à recuperação de tecnologias de origem não humana. A declaração percorreu o mundo em poucas horas, mas existe um detalhe fundamental, e esse detalhe é frequentemente ignorado. O que foi comprovado é que Grusch fez as alegações. O que não foi comprovado é o conteúdo dessas alegações. Essa diferença parece simples, mas muda completamente a interpretação dos fatos, porque uma coisa é alguém afirmar que determinado programa existe,
Outra coisa é apresentar provas públicas que confirmem sua existência. Até hoje, essas provas não foram divulgadas de forma que possam ser analisadas pela comunidade científica internacional. Mesmo assim, o impacto foi enorme. Pela primeira vez em décadas, políticos americanos começaram a pressionar por mais transparência. Novas investigações surgiram. Novos documentos foram solicitados. Novas audiências foram realizadas. E milhões de pessoas voltaram a discutir um assunto que muitos acreditavam estar restrito aos livros de ufologia. Mas a história não termina aí, porque quando observamos toda a cronologia, percebemos algo curioso. Roswell, Área 51, Grace, nórdicos, reptilianos, mantídeos, programas militares, vídeos da Marinha, audiências no Congresso. Tudo parece conectado, mas nem sempre pelos motivos que as pessoas imaginam. Para entender isso, precisamos falar sobre a Área 51. Provavelmente nenhum lugar do planeta está tão associado a alienígenas quanto essa instalação localizada no deserto de Nevada. Durante décadas, a simples menção do nome Área 51 era suficiente para despertar teorias. Segundo a cultura popular, seria o local onde naves extraterrestres estariam sendo estudadas, onde corpos alienígenas seriam mantidos, onde tecnologias impossíveis seriam analisadas por cientistas. Mas quando analisamos os documentos históricos, encontramos uma realidade diferente. A Área 51 realmente existe. Isso é fato. Durante muito tempo, sua existência sequer era reconhecida oficialmente, mas ela foi utilizada para testes de aeronaves altamente secretas, projetos que precisavam permanecer escondidos durante a Guerra Fria. Aviões como o U-2, o SR-71 Blackbird e outras tecnologias que estavam décadas à frente do conhecimento público. Isso criou um cenário interessante. Pilotos civis observavam objetos estranhos cruzando os céus. Moradores relatavam luzes incomuns. Testemunhas viam aeronaves que oficialmente não existiam. E, sem explicação, começavam a surgir teorias. Quando analisamos essa cronologia, percebemos que muitos relatos extraterrestres ocorreram exatamente nos períodos em que programas militares secretos estavam sendo desenvolvidos. Isso prova que todos os avistamentos eram aeronaves humanas? Não, mas ajuda a explicar parte do fenômeno, e esse é um ponto importante, porque uma investigação séria não tenta encaixar tudo em uma única resposta. Ela reconhece que alguns casos possuem explicações, outros permanecem abertos e alguns continuam completamente sem solução. Foi exatamente isso que aconteceu com diversos registros militares. Alguns foram identificados posteriormente, outros não. E é justamente essa pequena porcentagem de casos sem explicação que mantém o debate vivo. Quando estudamos os relatórios divulgados nos últimos anos pelos Estados Unidos, encontramos uma conclusão repetida diversas vezes. Existem fenômenos observados que ainda não possuem explicação definitiva. Isso não significa extraterrestres, mas também não significa que todas as respostas foram encontradas. E talvez esse seja o ponto mais honesto de toda essa história. A humanidade ainda não sabe tudo. Não sobre os oceanos, não sobre o espaço, não sobre o próprio universo. E isso nos leva à pergunta que provavelmente motivou este vídeo. As 4 raças alienígenas mais famosas podem ser reais? A resposta honesta é simples. Hoje, não existe prova pública capaz de confirmar isso, mas também não existe uma explicação definitiva para a origem de todos os relatos. Esse é o motivo pelo qual a discussão continua viva. Os Greys permanecem sendo os extraterrestres mais conhecidos do planeta. Os nórdicos continuam aparecendo em histórias de contato e orientação. Os reptilianos seguem dominando teorias da conspiração. Os mantídeos permanecem cercados por relatos enigmáticos de inteligência superior. E todas essas narrativas sobreviveram por décadas. Mas existe algo ainda mais interessante. Quando observamos essas 4 raças sobre uma perspectiva histórica e psicológica, percebemos que elas refletem preocupações profundamente humanas. Os Greys representam a tecnologia, a lógica, a ciência levada ao extremo, o medo de sermos estudados como objetos. Os nórdicos representam esperança, a ideia de que existem civilizações mais evoluídas moralmente do que nós,
seres capazes de evitar erros que a humanidade continua repetindo. Os reptilianos representam desconfiança, o medo de manipulação, o receio de que forças invisíveis estejam influenciando acontecimentos importantes. Já os mantídeos representam algo ainda mais antigo, o sentimento de estar sendo observado por uma inteligência muito superior. Um conceito presente em diversas culturas muito antes da existência da ufologia moderna. E aqui encontramos uma das partes mais fascinantes de toda essa investigação. Mesmo que essas raças nunca tenham existido fisicamente, elas já existem dentro da cultura humana. Elas se tornaram arquétipos, símbolos, representações dos nossos medos, expectativas e perguntas sobre o desconhecido. E talvez seja exatamente por isso que essas histórias continuam vivas. Porque quando falamos sobre extraterrestres, estamos falando de uma das perguntas mais antigas da humanidade. Estamos sozinhos? Essa pergunta existe muito antes de Roswell, muito antes da Área 51, muito antes dos vídeos da Marinha, muito antes dos Greys, dos nórdicos, dos reptilianos e dos mantídeos. Ela acompanha nossa espécie desde o momento em que os primeiros seres humanos olharam para o céu noturno e perceberam a imensidão que existia acima deles. Hoje sabemos que existem bilhões de estrelas apenas na nossa galáxia. Sabemos que existem bilhões de galáxias no universo observável. Sabemos que muitos desses sistemas possuem planetas, alguns deles localizados em regiões consideradas potencialmente habitáveis. Quando observamos esses números, a ideia de que a Terra possa ser o único lugar com vida parece difícil de imaginar. Mas existe uma diferença importante entre acreditar que vida possa existir em outros lugares e afirmar que ela já esteve aqui. São duas perguntas diferentes. A primeira pertence ao campo da probabilidade científica. A segunda exige evidências. E é justamente aí que a discussão se torna tão complexa. Porque, apesar de décadas de relatos, teorias e investigações, nenhuma evidência pública conseguiu encerrar o debate de forma definitiva. Nenhuma fotografia, nenhum vídeo, nenhum documento, nenhuma testemunha, nenhuma declaração oficial, nada foi capaz de produzir consenso. Mas isso não significa que o assunto tenha perdido força. Muito pelo contrário. As audiências realizadas nos Estados Unidos, nos últimos anos, reacenderam um interesse que parecia adormecido. Pela primeira vez em muito tempo, o tema voltou a ser discutido por autoridades, jornalistas, militares, parlamentares, pesquisadores. E isso gerou uma consequência inevitável. As pessoas voltaram a prestar atenção, voltaram a perguntar, voltaram a investigar. E talvez essa seja a parte mais importante de toda essa história. Independentemente daquilo em que cada pessoa acredita, existe algo que não pode ser ignorado. A busca por respostas continua. Hoje, quando analisamos as 4 raças mais famosas da ufologia, encontramos uma mistura curiosa de fatos documentados, relatos pessoais, interpretações culturais e mistérios ainda sem explicação. Os Greys continuam sendo os extraterrestres mais reconhecidos do planeta. Os nórdicos permanecem associados à ideia de contato pacífico. Os reptilianos seguem ocupando espaço nas teorias mais controversas da internet. E os mantídeos continuam aparecendo nos relatos mais enigmáticos já registrados pela ufologia. Mas nenhuma dessas raças foi oficialmente confirmada. Esse é um fato. Ao mesmo tempo, também é fato que governos investigaram fenômenos aéreos incomuns, que pilotos relataram encontros estranhos, que programas secretos existiram, que audiências foram realizadas, que denunciantes apresentaram alegações que continuam sendo debatidas. Por isso, quando alguém pergunta se os Estados Unidos escondem alienígenas, a resposta mais honesta ainda é a mesma: nós simplesmente não sabemos. Sabemos que existem perguntas, sabemos que existem investigações, sabemos que existem relatos, mas ainda não possuímos todas as respostas. E talvez seja exatamente essa ausência de respostas que mantém o assunto vivo, porque os maiores mistérios da história raramente desaparecem. Eles permanecem, mudam de forma, ganham novas versões, atravessam gerações e continuam despertando curiosidade. Roswell continua sendo discutido quase 80 anos depois. A Área 51 continua cercada de especulações.
Os vídeos militares continuam sendo analisados, as declarações de denunciantes continuam gerando debates. E as 4 raças alienígenas mais famosas da ufologia continuam ocupando um espaço estranho entre a crença e a investigação. Talvez um dia surja uma prova definitiva. Talvez uma descoberta científica responda perguntas que hoje parecem impossíveis. Talvez tudo tenha explicações perfeitamente convencionais. Ou talvez algumas das histórias mais improváveis contenham elementos que ainda não compreendemos. Neste momento, ninguém pode afirmar isso com certeza. E uma investigação séria precisa reconhecer seus limites, porque acreditar sem provas pode ser perigoso, mas ignorar perguntas apenas porque elas parecem estranhas também pode ser um erro. A verdade costuma estar em algum lugar entre esses 2 extremos. E é justamente por isso que a história das 4 raças alienígenas mais famosas continua fascinando tantas pessoas ao redor do mundo. Não porque ela tenha respostas, mas porque ela continua gerando perguntas. E algumas perguntas são poderosas demais para serem esquecidas. No fim desta investigação, existe apenas uma conclusão realmente segura: os Greys, os nórdicos, os reptilianos. Os reptilianos, nenhum deles foi comprovado, mas todos eles deixaram uma marca profunda na cultura humana. E enquanto continuarmos olhando para o céu em busca de respostas, essas histórias provavelmente continuarão sendo contadas, porque toda investigação começa com uma pergunta. E algumas perguntas atravessam gerações sem encontrar uma resposta definitiva. Esta é uma delas.